Muito bem, ao tempo em que quero saudar os irmãos e as irmãs por mais essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo sobre a palavra de Deus, queria contar uma história da minha época de seminário, uma história que passava lá entre os alunos, enfim, e que me lembrei por conta do tema que iremos aqui tratar, examinar com a igreja subsequentemente. Ora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, conta-se, né? Contava-se naquela época um pastor de uma igreja onde isso era comum, ele tinha hábito de chegar domingo de manhã, abrir a Bíblia de maneira aleatória e no texto que fosse escolhido, sorteado, digamos assim, esse texto seria o texto que iria ser objeto da pregação daquela manhã. Ele não estudava nada, ele abria a Bíblia assim e falava do texto. Bom, um belo dia, num domingo de manhã, ele abriu a Bíblia e o texto era o texto da criação. E ele começou a ler, né? E Deus criou o céu e a terra, o primeiro dia, e ele foi lendo o texto. E ao longo da leitura, ele lia o texto e fitava a congregação, ele lia o texto e fitava a congregação. Um dado momento, veja que situação, né? Ele olhou assim e Deus criou a mulher e fitou a congregação, mas nesse exato momento veio um ventinho, digamos assim, e esse ventinho fez com que umas páginas passassem e agora ele estava lendo um texto da Arca de Noé. Então a situação foi assim, e Deus criou a mulher, ele foi ler o texto. E a mulher tinha 800 côvados de altura, a mulher tinha 400 côvados de profundidade, a mulher tinha, sei lá, 250 côvados de comprimento, e a congregação começou a ficar achando aquela história meio esquisita, e ele mesmo continuou na leitura do texto, mas achou que a coisa estava meio mal direcionada, mas ele estava lendo, e depois que ele leu, ele fechou a palavra de Deus, fitou a congregação e disse assim: minhas irmãs e meus irmãos, eu sei que pode parecer esquisito, mas se está na palavra de Deus, é porque é verdade. Muito bem. Essa era uma história que eu escutava e que nós compartilhávamos na minha época de seminário. Um pastor de uma igreja, enfim, onde isso era comum, era normal, ele abria a palavra de Deus aleatoriamente, nos domingos pela manhã, e pregava o texto que aparecia lá. Bom, naquele dia, ele abriu a palavra de Deus e apareceu um texto lá da criação. E ele começou a ler, né? No primeiro dia Deus criou, no segundo dia Deus criou, e por aí foi. Lá pelas tantas, ele leu um versículo que era um versículo da criação, do homem e da mulher. E aí o pastor começou a ler, e Deus criou a mulher, e só que ele tirou os olhos e fitou a congregação. Quando ele fez isso, bateu um ventinho, as páginas foram para diante e agora ele estava lendo um texto, sem saber, da Arca de Noé. Aí ele começou a ler. Porque a mulher tinha 500 côvados de largura, a mulher tinha 700 côvados de comprimento, a mulher tinha 400 côvados de profundidade, e aí a congregação ficou olhando aquilo ali, achou meio esquisito, e ele também. Mas ele estava naquele processo de leitura, aquela situação pareceu um tanto quanto, enfim, difícil, mas ele estava lendo e ele não sabia exatamente o que fazer. Quando ele terminou de ler o texto, ele fitou a congregação e disse assim: meus irmãos e minhas irmãs, eu sei que isso tudo que eu li pode parecer muito esquisito, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Se esse relato está na palavra de Deus, é porque é verdade. E é com essa percepção que nós vamos hoje estudar
a questão da infalibilidade da palavra de Deus, da inerrância da palavra de Deus, dentro de um contexto que nos coloca de forma desafiadora a refletir sobre esses horizontes, sobre esses itens. Que Deus nos abençoe e eu conto com a sua presença e a sua companhia no itinerário dessa reflexão. Afinal de contas, o que é a Bíblia? Como nós podemos dizer ou conceituar, digamos assim, a essência da Bíblia? Bom, talvez seja melhor a gente dizer, no primeiro momento, aquilo que a Bíblia não é. A Bíblia não é um livro de história, ainda que ela tenha raízes históricas. A Bíblia não é um livro geográfico, ainda que ela tenha referências geográficas. A Bíblia não é um livro político, ainda que ela trate da questão política, do relacionamento humano com o poder. E a Bíblia não é um livro científico, ainda que nós possamos encontrar na Bíblia questões ligadas à ciência. Tentar, meus irmãos, digamos assim, forçar, vou usar essa palavra, essas concepções geográficas, históricas, políticas e científicas para a Bíblia, isso já criou muito problema. E, por assim dizer, algo que não é saudável, que eu posso até denominar, me permita, de bibliolatria. A Bíblia, ela não é um tratado de geografia, não é um tratado de história, não é um tratado de ciência política, não é um tratado de ciência, apesar de ter referências. Então, é preciso que nós tenhamos, num primeiro momento, uma percepção clara, um tanto quanto nítida, daquilo que a Bíblia não é. A Bíblia não se preocupa com isso. A Bíblia pode, em alguns momentos, ter indicações que, eventualmente, do ponto de vista histórico, geográfico, científico ou da teoria da ciência política, que podem ser questionados, que podem não estar exatamente precisos. Porque essa não é a preocupação bíblica, ainda que a Bíblia trate dessas matérias, mas ela é um livro de fé e prática, onde se comunica a mensagem de Deus para todos, para o seu povo, mas para todos. Essa percepção do que a Bíblia não é e daquilo que a Bíblia são circunstâncias que devem estar diante da nossa visão, visando e buscando um amadurecimento naquilo que é a mensagem essencial da palavra do Senhor. Bom, afinal de contas, se a Bíblia não é um livro histórico, geográfico, político, científico, a Bíblia é infalível e inerrante como palavra de Deus. Essa é uma percepção e uma compreensão que tem que ser sublinhada sempre. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, como palavra de Deus, ela é inerrante e ela é infalível, preservada que foi pelo Espírito do Senhor, inspirada que foi, como já tivemos chance de anteriormente meditar sobre isso. A inspiração veio do Espírito e a Bíblia se manifesta como uma revelação escrita, específica, escrita para mim e para você. Então, com essa compreensão, é nessa dinâmica, minha querida irmã e meu querido irmão, que a Bíblia é regra de fé e de prática. É nessa compreensão, é nessa realidade que nós pregamos a palavra de Deus como sendo aquela palavra que é capaz de mudar a vida das pessoas. Não são outras questões culturais que eventualmente possam estar, digamos assim, acessoriamente tratadas no curso da Escritura, que são palavra de Deus. Porque as questões culturais também aparecem
né, no transcurso daquela palavra, que é a palavra de Deus, que chega hoje no século XXI ao meu coração e ao seu coração. Essa palavra de Deus, ela é regra de fé e de prática. E essa palavra, meus irmãos, na fé da igreja, ela não falha, ela não erra, e ela é capaz de transformar a vida das pessoas. Ela é capaz de nos conduzir ao nosso único e suficiente Salvador. E diante dessa percepção, dessa compreensão, dessa linha de raciocínio, vamos agora tratar de como o cânon sagrado foi formado nessa compreensão e nessa dinâmica. O que eu chamo, minha querida igreja presbiteriana de Botafogo, de bibliolatria, historicamente já levou a igreja para situações muito esquisitas, muito desconfortáveis. Você lembra da história de Galileu Galilei com o resgate, né, das ideias de Nicolau Copérnico, quando a ciência, naquela época, começou a descortinar a seguinte compreensão, que a Terra, o planeta Terra, ele não era o centro do universo, que todas as coisas não gravitavam ao redor do planeta Terra. Curiosamente, eu fiz uma pesquisa essa semana, existe uma extensa, digamos assim, pleiade, né? Uma extensa numeração, um rol de vários versículos que a igreja da Idade Média dizia, sustentava, se baseava no sentido de que a Terra era o centro de todas as coisas, porque o planeta Terra ele tinha todos os astros gravitando ao redor dele, era a crença da igreja. E a igreja, com essa crença de uma realidade científica, e encastelada, digamos assim, né, dentro de uma redoma de que a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível, ela foi até onde pôde e fez com que Galileu Galilei, enfim, reconsiderasse, enfim, o seu entendimento dentro de uma expressão que alguns dizem que é verdade, outros dizem que não há certeza histórica disso, que ele antes, né, sob a ameaça da excomunhão, que ele disse, olha, tudo bem, eu reconsidero, mas que ela gira, ela gira, que ela é redonda. Então, a igreja, quando começa a achar que a Bíblia é um livro de história, de ciência, de geografia ou de ciência política e acha que isso tem que prevalecer, ela está completamente equivocada e cria uma bibliolatria, não é? Que é alguma coisa que a Bíblia, na verdade, não tem essa preocupação. Ainda que ela tenha referências desses setores da ciência ou do conhecimento humano, a Bíblia não se preocupa com essa circunstância. Esse erro foi reconhecido pela igreja 350 anos depois. Nessa linha, eu queria pensar com a igreja sobre os critérios e a composição da formação do cânon sagrado. Como o irmão e a irmã devem lembrar, nós temos 66 livros na nossa Bíblia, né? Essa que nós usamos aí, enfim, todo domingo, todo dia, etc. 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Você sabe, é bom a gente lembrar, que a Bíblia Católica, dos nossos irmãos católicos, apostólicos, romanos, ela tem 73 livros, né? Ela tem, portanto, 7 livros a mais do que os livros que nós utilizamos no nosso cânon, né? Na formação da composição da Bíblia, né? A Bíblia, como você sabe, o sinônimo, né? É o plural da expressão biblion, né? Do latim. Bíblia significa coleção de livros e biblion significa livro. Então nós temos aqui, com os nossos 66 livros, uma coleção de livros, desses 66 livros que compõem o cânon. Cânon por quê? Porque eles foram reconhecidos como sagrados. E existe aí uma questão histórica
importante claro, teológica, relevante, que vamos aqui pelo menos descortinar as linhas fundamentais, o porquê que esses 66 livros foram escolhidos como sendo, para nós, protestantes, né, como livros sagrados e integrantes, portanto, do cânon, né, daquele grupo de livros que integram aquilo que nós estamos refletindo como palavra de Deus, como nós já conversamos, ela é inerrante e infalível. Por que 66? Não 76, não 86, não 100, não 40? Por que esse grupo de livros ele é reconhecido como uma coleção, né, de livros, uma biblioteca de livros que contém e retrata a palavra de Deus para o nosso coração? É o que a gente vai começar a discutir agora. Bom, nessa esteira, o Antigo Testamento com 39 livros, nós adotamos os livros que são reconhecidos pela Torá, todos eles. No Antigo Testamento não existe nenhum questionamento quanto à inspiração desses 39 livros pela compreensão reformada protestante. Aliás, diga-se de passagem, essa divisão de livros, né, é uma divisão feita modernamente pelos ocidentais, porque o judeu ele não tem essa divisão como nós temos, né, como nós estamos aqui aludindo. A Torá, digamos assim, ela pode ser compreendida na Torá lato sensu, que é o Antigo Testamento, como nós chamamos, né, uma Torá mais ampla, que é todo o Antigo Testamento, mas essa Torá ela se divide em 3 grandes setores, né? A Torá estrito sensu, vou chamar assim, que é como se fosse os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, os escritos, que são os demais livros, Provérbios, Eclesiastes, enfim, todos os outros livros, e os profetas, que eles não dividem em profetas maiores e profetas menores. Esses 39 livros, que para nós compõem o Antigo Testamento, nós referenciamos como inspirados por Deus e aceitamos como integrantes do cânon sagrado, que são os livros integrantes da Torá lato sensu, né, utilizada pelos nossos queridos irmãos judeus. Então, nós entendemos que esses escritos são todos inspirados por Deus e eles integram o nosso cânon como palavra de Deus. A questão ela ganha uma certa relevância no que tange ao chamado período intertestamentário, ou chamado intertestamento, ou seja, do último livro do Antigo Testamento até, digamos assim, o momento onde João Batista veio, ou se preferirem, quando Jesus veio, nós tivemos um período de 400 anos ou 430 anos onde não houve manifestação profética. Esse período é um período chamado de intertestamento ou intertestamentário. Muito bem, o período que nós estamos aqui chamando como período do intertestamento ou intertestamentário é o período de 400 ou 430 anos, dependendo se você entender que após a última manifestação do Antigo Testamento até a primeira manifestação profética, lá por conta do ministério de Jesus, João Batista, nós temos 400 ou 430 anos. Nesse período chamado de intertestamento ou intertestamentário, esses livros, chamados deuterocanônicos ou históricos, foram escritos e, na hora da composição do cânon, no momento da Reforma Protestante, entendeu-se que esses livros não seriam livros inspirados por Deus, ou porque eram promotores de heresias que não estavam de acordo com a chamada teologia da Bíblia. Isso é uma questão, naturalmente, que comporta discussões. Você compreende que isso, enfim, não é algo absolutamente retilíneo, cartesiano, isso comporta debate. Ou alguns livros, como, por exemplo, 1 Macabeus e 2 Macabeus, que a Reforma Protestante entendeu que eram livros meramente históricos e que, ainda que fossem relevantes para a compreensão
daquele período de 400, 430 anos que se passou sem a manifestação da palavra de Deus, esse livro, ainda que relevante para essa compreensão, não seria digno de integrar o cânon, já que a ideia de cânon, de regra, né, de linha para integrar a palavra de Deus, seria exatamente Deus falar ao coração do povo o que se entendeu na hora da conformação do cânon, que isso não teria acontecido. Não, tudo bem, ok, sem problema. Digamos que essa questão está superada. Mas quais foram os critérios para que esses livros 66 fossem estabelecidos como integrantes da Bíblia, dessa coleção de livros que reporta a palavra de Deus? O que nos interessa especificamente nessa reflexão é um Novo Testamento, por conta daquilo que nós já vimos aqui conversando. Nessa compreensão do que estamos aqui refletindo, os critérios para que o Novo Testamento fosse composto como integrante do cânon. O primeiro critério, a chamada apostolicidade, era fundamental para que algum tipo de livro fosse colocado dentro do rol de livros que integrassem os 27 livros que, afinal, foram escolhidos como composição do Antigo Testamento, fossem escritos pelos apóstolos. Ou escrito pelos apóstolos, ou, digamos assim, houvesse uma certa segurança de um acompanhamento, de uma presença dos apóstolos. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de João, né? Ainda que se possa questionar, enfim, numa crítica bíblica mais profunda, se de fato foram eles especificamente, mas o fato é que eles têm ali a assinatura, digamos assim, de Mateus, Levi, né? E de João. Agora, por exemplo, Marcos, né? Marcos, ele estava, segundo dizem, né? A alta crítica, Marcos foi escrito, o Evangelho de Marcos foi escrito por Pedro. É possível. Então aí a sua marca, digamos assim, né? O selo apostólico, a apostolicidade. Lucas, por exemplo, ele, enfim, era companheiro de Paulo, né? Lucas não conviveu com Jesus, mas ele tem o acompanhamento do apóstolo Paulo, que, aliás, é uma outra história que nós já conversamos aqui num outro momento, porque Paulo era um apóstolo, era o 13º apóstolo, enfim. O fato é que o primeiro critério para que se integrar, para que um livro, né, uma carta, integre o cânon, é o critério da apostolicidade. O segundo critério para aferir a canonicidade de um texto para integrar o Novo Testamento, além da apostolicidade, seria um critério de receptividade da igreja primitiva no que tange aos textos que foram circulados. Então, quando a gente tem uma carta de Paulo, por exemplo, que era lida como carta aos Efésios, ela circulou por várias igrejas e as igrejas referenciavam aquela carta, né, lhe dando a dignidade, o status de palavra do Senhor. Esse é um critério que orientou a escolha dos textos que vieram a integrar o cânon. Não só a origem apostólica ou a supervisão apostólica, o contato com o apóstolo, digamos assim, na hora da redação do texto, mas também a receptividade que esse texto, que essa carta, que esse livro veio a receber da igreja primitiva. Esse foi um segundo critério utilizado pelos estudiosos, por aqueles que compuseram e integraram a composição do cânon. Um terceiro critério, e esse é o mais complexo, né, é um critério de, digamos assim, acomodação, ou um critério de completude, né, de encaixe daquela mensagem trazida na carta ou no livro
com a mensagem expressa no Antigo Testamento e na palavra de Deus na Bíblia como um todo. E os irmãos e as irmãs vão convir que nesse contexto, quer dizer, aquilo que encaixa, aquilo que não encaixa, aquilo que está de acordo com a visão sistemática da teologia, da Bíblia ou não, isso comporta, evidentemente, alguma discussão, né? Enfim, mas a adequabilidade desse critério foi um critério que orientou na hora de você escolher textos para que fossem integrantes do Novo Testamento. Enfim, a guisa de conclusão, durante muito tempo se discutiu a questão do livro de Hebreus, se ele deveria integrar o cânon ou não, por conta da questão sacrificial que ele se envolvia, digamos assim, e também por conta da origem de quem teria sido o escritor da Epístola aos Hebreus, seria o apóstolo Paulo ou não. Essas questões foram muito discutidas e ainda hoje há quem as discuta. O livro de Tiago, a Epístola de Paulo a Tiago, a Epístola de Tiago, ela também foi questionada muito por Lutero. Né? Lutero tinha uma certa implicância com essa epístola por conta da questão das obras, né? Em uma visão naquela época da reforma quanto às obras. Então, isso depois acabou sendo superado e Tiago acabou sendo aceito como livro canônico. Mas o livro de Tobias, por exemplo, era um livro que ensina a oração pelos mortos, dentro de uma compreensão teológica da existência do purgatório. Né? E aqueles formadores do cânon entenderam que essa teologia de oração pelos mortos, né, ela não era uma teologia que se sustentava dentro de uma visão bíblica, né, uma visão teológica da palavra de Deus como na sua completude. Então, notem, irmãos e irmãs, o critério daquilo que encaixa com a teologia da Bíblia, daquilo que não encaixa com a teologia da Bíblia, nós podemos concordar ou discordar, isso é um critério subjetivo. Mas dentro da questão da apostolicidade, agregando-se a questão da receptividade da igreja primitiva do texto e da congruência com essa concepção sistemática, esses três critérios foram utilizados na composição do cânon, né, que hoje nós temos aí dos 66 livros que nós referenciamos como a inerrante e infalível Palavra de Deus. Espero que esse momento de reflexão bíblica tenha falado bem ao seu coração. Boa semana, que Deus te abençoe com paz e com saúde. Amém, irmãos e irmãs.